Bom dia! A paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Chegamos hoje no nosso 15º dia do jejum de Daniel. Daqui 7 dias já chegaremos ao fim. Quero hoje receber uma pessoa novamente aqui, muito especial, Daniel. Seja bem-vindo novamente, Obrigado. Dani. Obrigada pelo teu sim. E algo que fica muito forte no meu coração hoje é para que vocês persistam. Tá chegando um tempo que vai ficando mais difícil em relação à questão alimentar, em questão aos combates espirituais que nós vamos passando, mas vai valer a pena. Ninguém sai de mãos vazias depois de um propósito de oração. Então, que a gente possa permanecer na graça de Deus. Amém? Amém. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado, bom dia a todos. Muito feliz novamente pelo convite para a gente poder partilhar mais um pouquinho da palavra de Deus. E nesse tema tão bonito hoje, que é Efésios, capítulo 5, versículo do 15 até o 20, que vai falar do Espírito Santo, então nada melhor do que a gente iniciar pedindo a presença do Espírito Santo. Pedir para o Espírito Santo vir ficar com a gente, abrir nossos ouvidos, preparar o nosso coração para essa palavra. Então vamos iniciar nossa partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos também intercessão da nossa mãezinha, a Nossa Senhora das Graças, né? Pedindo que ela interceda para a gente nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos começar a nossa partilha. Hoje, como eu falei, está em Efésios, carta de São Paulo a Efésios, capítulo 5, versículo de 15 a 20. Você lê pra gente, Tamara, por favor? Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo, nessa carta, ele nos convida a gente ter uma vida consistente em Deus. E logo no começo, ele já começa com um alerta. Lê o versículo 15 para mim, Tamara, por favor. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios. Continua até mais o 16 agora. Que aproveitam zelosamente o tempo, pois os dias são maus. O que significa isso, gente? É que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que a nossa vida, a gente não pode ter uma vida automática, ser guiados pelo impulso, guiado pelo espírito do mundo, né? Mas sim um coração atento à vontade de Deus. E muitas vezes a gente tem esse mundo nosso, ele vem dando distrações pra gente, né? E aí eu faço umas perguntas pra gente, eu falo assim, aonde você tem
colocado a tua esperança? Aonde você está depositando a tua esperança? Em quem você tem colocado a tua confiança? São perguntas que vai lá dentro da gente, porque assim, hoje o que está acontecendo? A gente está nos embriagando. Quando fala aqui no versículo 18, que não vos embriagueis com vinho, aqui não está falando só da bebida, né? Aqui está falando assim, coisas que a gente está embriagando o nosso espírito. E com o que a gente está embriagando nosso espírito? Estou embriagando com coisas, televisão, jornais que só falam coisa ruim, com pornografia, com muita bebida. Se eu sou um homem casado, como que eu vou viver no mundo de uma pornografia? Eu tô cavando a minha morte. E quando eu falo, aí todo mundo fala, mas Daniel, todo mundo vai morrer. Não, eu falo da morte, que é a pior das mortes, que é a vida eterna. A morte, porque a gente está aqui só de passagem. A gente tem que buscar as coisas do alto. E aqui quando a gente vai enchendo, nos embriagando, nosso espírito com coisas mundanas, com coisas terrenas, a gente vai nos afastando cada vez mais de Cristo. Cada vez mais da vida eterna, Tamara. Quantas pessoas aí que estão sofrendo com os vícios, com a preguiça, com as coisas, e falam assim, eu não vou, vai à missa? Não vou, porque eu prefiro assistir a minha novelinha na Globo, eu prefiro assistir um jornal, um futebol, sabe? É legal, mas você está se afastando de Deus. E a gente não pode isso. Nosso santo agora, que é dia 7 de setembro, o mais novo santo de todos, o santo aí da modernidade, que é Carlo Acutis, ele vem com uma frase, ele fala muito bonito. Nós nascemos originais e corremos o risco de morrer fotocópia, se não deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Olha que coisa mais profunda. Então, assim, quem está me guiando? Quem que eu estou deixando ser o guia da minha vida? Eu estou deixando ser o guia o Espírito Santo ou as coisas do mundo? E tinha outra reflexão que eu estava escutando também, que veio muito forte também, é se a gente não se alimentar das coisas de Deus, o inimigo vai nos alimentar com coisas infernais. Então, ninguém entra no chiqueiro e sai cheiroso. Então, como que eu estou, em quem que eu estou depositando a minha vida? Em quem que eu estou depositando a minha confiança? Cuidado. Quantas pessoas aí que estão tendo vida dupla? O que é ter uma vida dupla? Eu vou na missa, eu vou na igreja, mas eu estou escutando coisas erradas, eu estou escutando coisas do mundo. Cuidado. De boas intenções, o inferno é cheio. São palavras pesadas, mas é o que está acontecendo hoje no nosso dia a dia. E o mundo vem nos oferecendo isso. Só que São Paulo, outra vez, ele nos dá um conselho. Qual que é esse conselho? Enchei-vos do Espírito Santo. Olha que maravilha que São Paulo fala pra gente. Que a gente tem que ficar cheio do Espírito Santo. E como que a gente faz isso? E no outro versículo aqui, eu vou pedir para você ler mais uma vez pra gente, Tamara. No 19, lê o 19 para mim. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Ele mesmo nos deu aqui a resposta. Que jeito? Oração. Outro jeito, missa. Confissão. O que é confissão para nós católicos? Confissão é quando a gente nos rebaixa, abaixamos nosso orgulho e mostramos que somos miseráveis diante do nosso Deus, que é grandioso. Isso nos aproxima de Deus.
Deus, ele ama o pecador, porém odeia o pecado. Tem muitos irmãos nossos aí que são evangélicos, ir no culto, orar. Então, como eu estou abastecendo a meu espírito? Eu estou embriagando com coisas erradas ou eu estou procurando as coisas de Deus? Porque quando a gente pede para o Espírito Santo vir, ficar com a gente, nos guiar, a gente tem que estar recebendo e nos alimentando de coisas de Deus. E no final também, o último versículo, eu vou pedir para a Tamara ler isso para a gente também. O último versículo, perdão. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no final, São Paulo ele nos dá um alerta, que a gente deve ter um coração sempre agradecido a Deus, reconhecer o agir de Deus em tudo, até mesmo nos momentos de tribulação. Até mesmo nos momentos de tribulação, porque o verdadeiro cristão é aquele que vê na cruz a salvação. Vê na cruz a salvação e na vida o dom constante de Deus. Então a gente tem que ter graças a todo momento. Nas alegrias, na tristeza, sempre dá graça. Sempre ver o que o Senhor está... O que eu posso tirar de bom desse ensinamento. E tudo que a gente agradece a Deus e quando Deus está com a gente, é tudo mais suave. Vamos passar por tribulações? Claro que vamos. Como eu falei, a nossa vida é vida de cruz. Jesus falou, quer me seguir? Pega a tua cruz e me siga. Mas não é para a gente ter medo, não. Porque Ele está com a gente. Ele está com a gente. Você quer falar alguma coisa dessa parte? Não. Tá. Né? Então a gente vê essa partilha é muito bonita, porque quantas vezes a gente vem, quantas vezes eu vim embriagando de coisas do mundo, coisas terrenas, e cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. E quando num certo momento, eu tava para chutar o pau da barraca, vamos falar assim, e num momento forte, eu vi Deus com a mão estendida para mim. E naquele 1 segundo, eu não pensei 2 vezes e agarrei a mão dele, como se fosse o último sopro de vida. E de lá para cá, eu venho tentando diariamente. Por que tentando? Porque a nossa vida é uma luta constante, diária. Quantas vezes talvez a gente está ali e quando vê, a gente cai. Quantas vezes a gente cai de joelho no chão, mas aí nesse momento a gente tem que chegar para Deus e falar, Senhor, me ajuda. E quantas vezes eu caí, mas pedi para Deus outra vez, pedi para o Espírito Santo fica comigo. E todo dia quando a gente acorda, todo dia quando eu acordo, eu peço, Espírito Santo, fica comigo, sozinho eu só faço bobeira. Me ajuda a tomar as melhores decisões. Então eu falo para você que está cansado. Eu falo para você que tem hora que você vai falar que tá assim, mas eu rezo, mas parece que só tem coisa ruim acontecendo, eu não aguento mais. Não desista, meu irmão. Não desista. Deus tem maravilhas para você. Na tua vida vai acontecer, Deus tem tudo preparado. Mas não desista dele. Se apega a ele, pede para o Espírito Santo. Vai buscar Deus. Busca Deus no culto, na oração, na missa, na Eucaristia. Mas busca Deus. Vamos trocar. Está na hora da gente dar uma virada de chave. Largar as coisas do mundo e procurar as coisas do alto. Porque a nossa vida aqui é apenas uma passagem. Somos peregrinos para a casa do Pai. Não desista.
Vem bem forte no meu coração pessoas que estão querendo desistir da vida. Pessoas que não aguentam mais. Pessoas que estão passando por momentos financeiros e estão desesperado. Mas não desista. O teu maior... Deus, quando Ele te fez, quando Ele fez o homem, Ele olhou para você e falou, você é muito bom. Deus, Ele te fez com todo o amor do mundo. Não desista da vida. E profetizo na tua vida que a partir de hoje você vai ter tempos novos, você vai ter novos tempos, você vai ter prosperidade. Mas tudo em Deus. Deus tem que ser nosso centro. E para isso, pedimos a presença do Espírito Santo. E o nosso propósito hoje, tudo que aquilo que a gente for fazer, tudo que a gente for decidir hoje, que a gente possa falar, essa é a vontade de Deus para mim? E depois que a gente fizer essa pergunta, perguntando se essa é a vontade de Deus, a gente fala assim, vem Espírito Santo, enchei o meu coração e guia meus passos. Então hoje, sempre, mas principalmente hoje, no dia de hoje, tudo que a gente for decidir, a gente pergunta para Senhor, essa é a sua vontade? Porque tem hora que a gente quer alguma coisa, a gente quer uma coisa que nosso ego, mas aquilo talvez não é a vontade de Deus. Ninguém pede para o pai um pão, ele dá um escorpião. Deus tem maravilhas na tua vida. Basta a gente colocar ele no centro. E pedimos para o Espírito Santo, vem Espírito Santo. Enche o meu coração e guie meus passos. E para finalizar, gente, eu quero agora que vocês fechem os olhos. Põe a mão no coração. Eu vou fazer uma oração. E que essa oração, que a gente possa pedir para o Espírito, pedir para o Senhor encher os nossos corações com o Espírito Santo. Senhor Deus, Pai de bondade e de amor, dai-me um coração sábio, que não se deixe guiar pela insensatez, mas que busque sempre compreender a vossa santa vontade. Livrai-me das distrações do mundo, dos excessos que entorpecem a alma, daquilo que afasta da vossa graça. Vinde, Espírito Santo, enchei mais profundo do meu ser. Transformai meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações. Fazei de mim um templo vivo da vossa presença. Colocai nos meus lábios um canto novo, um louvor sincero que brote do coração. Que eu cante vossa misericórdia mesmo nos dias difíceis. E que em tudo vos dê graça, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, vosso Filho amado, que minha vida se torne uma oração, um louvor constante, um testemunho fiel, e que, em comunhão com os irmãos, eu caminhe na luz do vosso Espírito, até o dia em que vos louvarei eternamente no céu. Amém. Amém. E eu não sou multicanto, não, eu vou pedir para a Tamara uma ajuda. E eu quero cantar aquela música para a gente pedir para o Espírito Santo ficar com nós o dia todo. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a levantar, a realmente lutar pela vida, como o Daniel disse antes,
que às vezes a gente vai ficando desanimado, a gente vai ficando com uma tibieza é frieza no nosso coração, e tudo pra gente tanto faz. Ah, vamos fazer tal coisa, tanto faz. E a gente vai ficando sem sonhos. Quantas vezes a gente parou de sonhar? Quando a gente era criança, a gente sonhava, tinha tantos planos, um desejo de viver, um desejo de fazer uma vida diferente, de muitas vezes daquela que a gente tinha de alguns apertos, de alguns sofrimentos, e a gente falava, quando eu crescer, eu quero fazer diferente, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí a gente vai crescendo e a gente vai vivendo uma mornidão. E o Senhor traz nessa palavra hoje, vigia sobre as condutas que você tem. Hoje Jesus vai convidando, você está indo para qual caminho através das tuas ações? Você está indo para a vida? Você tem cuidado de você? Você tem cuidado da tua alimentação? Cuidado do teu corpo físico? Você tem cuidado da tua saúde mental? Você tem parado de colocar dentro da sua mente coisas, como ele disse, de televisão, de noticiários que só falam a favor da morte? Tem programas que se a gente apertar sai sangue, de tanto que eles dão importância para a morte. E aquilo vai trazendo medo para o nosso coração, vai trazendo sofrimento, vai nos paralisando, vai tirando de nós a esperança. E Jesus hoje, nesse dia especial, ele fala para cada um de nós, acorda, levanta você que estava dormindo, luta pela vida, vai, acorda, toma um banho, arruma seu cabelo, perfuma o seu rosto. Talvez estamos ficando abatidos em função da restrição alimentar, talvez venha tido uma fraqueza para que a gente desista e fale, ah, não, eu acho que talvez vai me dar anemia, eu tô sem a carne, aí a nossa mente vem mentindo pra gente, para que a gente desista. Mas o Espírito Santo, ele dá a graça de permanecermos fiéis no propósito que nós dizemos lá no início que a gente chegaria ao fim. E em nome de Jesus, o Espírito Santo hoje, ele quer derramar sobre nós uma porção dobrada do seu Espírito, trazendo para nós revestimento, trazendo para nós novo ânimo, trazendo para nós uma conduta de favor da vida e que possamos ter um coração segundo o coração de Deus. Obrigada, Jesus. Que o Espírito Santo hoje revele para cada um de nós tudo aquilo que tem nos embriagado, tudo aquilo que tem nos levado para um caminho de morte, tudo aquilo que tem trazido sofrimento, falta de saúde, que tem trazido para nós essa mornidão. E a palavra de Deus fala que Deus, ele não quer pessoas mornas, que ele vai vomitar aquele que é morno. Então que a gente se decida, que a gente não fique mais em cima do muro, que o céu é dos violentos e que a gente ganhe força para seguir a cada dia rumo ao céu. Amém. Obrigada, Jesus. Enquanto você estava rezando e falando, vinha bem forte, eu confirmo. Jesus dando uma porção dobrada do Espírito Santo para nós. Para nós, para pessoas que estão desanimadas da vida. Levanta. A gente tem um dom maior do mundo que é a vida. Então, aproveita essa vida. Aproveita. Vamos nos... não vou falar de embriagar, porque embriagar não é bom. Vamos encher nossa vida, nosso espírito de coisas boas. Que hoje a gente se embriague do Espírito Santo, né? Que a gente fique embriagado do Espírito Santo. Nossa, eu tô numa paz, assim, a presença do Espírito Santo é muito forte. É uma bênção. Né? Então, que a gente possa pedir para ele ficar com a gente esse dia. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero clamar a presença de São Padre Pio, meu paizinho espiritual. Tenho aqui comigo hoje uma relíquia de 1º grau de São Padre Pio. E hoje ele quis vir aqui no nosso meio. Não sei se você é devota de São Padre Pio. Está aqui na minha mão uma relíquia de São Padre Pio. E que ele possa interceder hoje pelos teus pedidos, pela tua vida, que você receba hoje, através da intercessão de São Padre Pio. E que nós possamos continuar reunidos em nome de um Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada. Obrigada, Daniel, por essa partilha. Eu agradeço Um grande vocês. dia para vocês. Um ótimo dia na presença do Espírito Santo. Amanhã estaremos de volta. Um Amém. abraço.